Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo TRX Real Estate, código de negociação TRXF. Certamente vocês já devem ter escutado falar da TRX, afinal de contas ela tem fundos como o TRX Edifícios Corporativos, XTED, o Caixa TRX Logística, que é o CXTL, já teve o TRX Logística, o TRXL, hoje BTG Logística, mas essa gestora em 2018 ela passou por uma grande reestruturação e esse fundo vem como o primeiro dessa nova geração, uma visão mais imobiliária, uma visão focada em imóveis de renda urbana, tanto com viés de build to suit, quanto com sale and leaseback, ou seja, sempre focado em contratos atípicos. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, a gente só precisa botar aqui o código de negociação ou um pedacinho do nome dele e a gente já vai para as principais informações. Ele aqui no Clube FI a gente usa o mesmo segmento, tanto para shopping quanto para varejo. Ele tem muitos supermercados, já vou até antecipar um pouquinho. Como eu disse, o gestor é a TRX, ele tem uma boa liquidez que a gente vai ver mais à frente. O administrador é a BRL Trust. Ele ainda não faz parte do IFIX, até por ser um fundo bastante novo. Ele acabou de completar um ano de existência, na verdade até de negociação em bolsa, um pouquinho menos de um ano. Se a gente puxar aqui o histórico todo dele, a gente vai ver que as negociações começaram em janeiro desse ano, de 2020. A gente está gravando esse vídeo no comecinho de novembro. Então, ele começa já quando o mercado já vinha declinando, né, depois daquele pico da virada do ano. Claro, com a decretação de pandemia, ele cai fortemente. Fica ali rodando na base dos R$95, 94, e sobe um pouquinho e hoje está ao redor de R$100 no momento que a gente grava esse vídeo, R$100,80. Observando o histórico de rendimentos dele, um fundo com uma história curta naturalmente e sempre um fundo novo ou que terminou de fazer uma emissão, sempre tem alguma irregularidade nas distribuições, porque ainda está alocando o capital. Então a gente vê depois da primeira oferta, ele dá uma estabilizada aqui em 67 centavos, vem novas aquisições e aí ele tem uma redução e agora ele retoma o patamar e aí está em 70 centavos, foi a última distribuição. Essa distribuição de 70 centavos em relação ao valor atual dá um dividend yield de 0,69%. Analisando o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está negociando basicamente ao par, né? Enquanto o valor patrimonial por cota está R$100,27, o valor da cota nesse momento R$100,80. Então, diferença de 0,5% apenas. Ele está negociando então a 1,01, na verdade seria até 1,005, né, se houvesse mais uma casa decimal aqui. E a gente pode ver que enquanto o valor patrimonial pouquinho abaixo de 460 milhões, o valor de mercado um pouquinho acima de 460 milhões. Então, praticamente ao par em todo momento. A gente pode ver aqui as emissões de cota que foram acontecendo, né? Ele começa com 54 milhões de patrimônio, sobe para cerca de 180, 190. Hoje tem um patrimônio da base de 460 milhões. E no histórico de negociação, um histórico curto, claro, negociando com poucos ágios e deságios, quase que de maneira simétrica. Às vezes um pouquinho de ágio, às vezes um pouquinho de deságio. Vendo a quantidade de cotistas, claro, um fundo que começou com muito poucos cotistas, 4 cotistas lá no comecinho, e aí conforme ele foi pegando popularidade, depois quando ele fez a última emissão, aí sim, ele saiu aqui de 600 cotistas em maio, atualmente para mais de 10 mil cotistas. Na verdade já passa de 10 mil cotistas no relatório,
Mas o informe com a referência de outubro ainda não saiu, então aqui ainda está 9.100. O informe vai sair aí até o dia 15 de novembro. Então, a gente ainda está vendo aqui pelo informe mensal, que é de onde é capturado isso, o número de cotistas ainda em 9.000. Mas, na verdade, recentemente passou de 10.000. Analisando a liquidez do fundo, a gente vê, claro, quando tem uma emissão, a gente sempre vê uma explosão de liquidez. Mesmo assim, superado isso, né? Setembro, outubro, com uma média diária aí de 2,5 milhões, aí caiu um pouquinho, 1,8 milhão, né, aproximadamente. E nesse mês de novembro, até o momento que a gente grava, a média está em quase 2 milhões. Então, acompanha mais ou menos a liquidez de outubro. Se a gente analisar aqui, claro, conforme o fundo vai crescendo, é natural que a quantidade de negociações vá crescendo e tudo. Perto das ofertas sempre tem um aumento muito brusco, mas um fundo que, pelo menos nos últimos meses, não vem tendo problema de liquidez, média diária fortemente acima de 1 milhão por dia, na verdade acima de 1,7 milhão nos últimos meses. Vamos dar uma olhada aqui nos comunicados, né, para a gente dar uma olhada no relatório desse fundo. O último relatório que saiu agora em 5 de novembro, relatório fresquinho. E aqui ele está inclusive comemorando 1 ano da existência do fundo. É um relatório bastante extenso, são 26 páginas. Recomendo, claro, a leitura mais detalhada do que a gente vai fazer aqui. A gente só vai dar um overview, só uma visão geral do fundo. Como eu comentei, ele já bateu 10.000 cotistas na database de 30 de outubro. E foi comunicada a aprovação da 4ª emissão de cotas num valor de cerca de 380 milhões. Então o fundo vai crescer aí cerca de 80%, né? Não vai chegar a dobrar, mas vai crescer de maneira significativa se essa oferta se consolidar. Ele tem 43 imóveis, é um número expressivo de imóveis em 11 estados da federação. Então, uma boa diversificação geográfica. Ele tem tanto imóveis logísticos quanto de varejo, que a gente mencionou. A gente vai dar uma olhadinha melhor nesse portfólio um pouquinho mais à frente. Aqui ele sempre tem uma parte de macroeconomia, seja nacional ou internacional. Algumas considerações sobre o fundo no mês, inclusive sobre o Grupo Pão de Açúcar, que é o principal inquilino do fundo. E aí ele coloca, né, tanto na visão Pão de Açúcar mesmo, quanto no açaí. E ainda tem também a marca Extra, também participa do Grupo Pão de Açúcar. Que ele comenta um pouquinho sobre a TRX, né, já quase 13 anos no mercado. Comenta sobre a reestruturação que eu tinha falado no começo do vídeo. Então, ele comenta aqui sobre os principais focos, né, que é imóveis locados para grandes empresas por meio de contratos de locação robustos de longo prazo. Aqui vem o histórico resumido do fundo, né, a primeira emissão de cotas, né, a primeira integralização foi em outubro de 2019 até março de 2020. Aí teve a aquisição de 39 lojas numa única negociação do Grupo Pão de Açúcar, que foi sendo pago em tranches, né, parcelas. Então, primeiro uma parcela, teve, claro, a segunda oferta de cotas, 5 imóveis numa primeira leva, depois um mês depois mais 7, um mês depois mais 16 e um mês depois mais 11 aproximadamente. Que ele comenta sobre o portfólio imobiliário em 28 cidades, em 11 estados. E aqui a gente tem a diversificação por região metropolitana, né? Então, claro, região metropolitana de São Paulo é a principal, mas não com grande diferença, né? Cerca de 17%, mas a região metropolitana de Goiânia já vem logo atrás com 16%.
Grandes cidades no interior de São Paulo, com 9%, Fortaleza, Ribeirão Preto, a gente pode ver que é bem diversificado o portfólio. Vale a pena ler esse relatório, principalmente esse por ser a comemoração de 1 ano, dá uma visão bem legal da estratégia do fundo. Algumas características: 100% de contratos atípicos, o prazo médio dos contratos que ainda sobra, que ainda está faltando concluir, né, são 15 anos aproximadamente. E nem todo contrato atípico obrigatoriamente quer dizer que em caso de rescisão tem que pagar todo o valor do aluguel, mas no caso desse fundo, sim, mais de 90% das receitas são advindas de contratos em que a multa por rescisão é o saldo remanescente do contrato. Ele tem algumas poucas operações onde a multa não é todo o saldo remanescente de contrato, mas o grosso sim é. Praticamente todo atrelado ao IPCA, como é mais habitual nos contratos atípicos. O IGPM geralmente é mais para contratos típicos. Esse fundo é 100% atípico, mas quase todo no IPCA, como é habitual. Aqui a gente vê o mesmo gráfico da quantidade de cotistas, aqui, claro, já atualizado, porque o informe ainda não saiu. Algumas explicações aqui sobre o dividend yield, a comparação até com o IFIX, né, o quanto o fundo ganha do IFIX e também ganha do CDI e tudo mais. Aqui a demonstração dos resultados operacionais do fundo. Claro, como é um fundo novo e que fez várias emissões, ainda é difícil de ver uma certa regularidade, mas esse resultado até que aconteça a próxima emissão, a quarta, esse aqui é o resultado operacional do fundo. Então, em não havendo a quarta emissão, a gente poderia supor uma distribuição razoavelmente estável nessa base de 70 centavos. Agora, com a nova emissão, obviamente, entre captar recurso até alocar, sempre vai ter um delay, sempre vai ter ali aquele 1 mês, 2, 3, com rendimento um pouquinho mais baixo antes de fazer a alocação. Aqui vem o histórico da distribuição por cota, a rentabilidade, histórico de locação, né, histórico de negociação, né, de liquidez. Aqui sobre a carteira, ele menciona aqui que ele tem 18% alocado num outro fundo da própria TRX, TRX-B, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas basicamente está todo alocado em imóveis, sendo 15% em logística e 85% em varejo, sendo que 50% é realmente empresas do ramo de varejo, 40% são atacadistas, né, ou como o pessoal chama, atacarejo também, né? Tudo atípico. Então a gente vê que o grupo Pão de Açúcar, né, somando Açaí, a empresa Pão de Açúcar e a empresa Extra são absolutamente relevantes no portfólio. A Sodimac e a Camil são imóveis, inclusive, da primeira emissão de cotas. Aqui somam 10% do portfólio. Aqui tem o descritivo de cada imóvel, com o ativo, qual é o fundo que é proprietário. Aqui ele mostra ao mesmo tempo o TRXF e o TRXB, como se fosse um único relatório, porque a estratégia, o racional é o mesmo, seja no TRXF ou no TRXB. Então ele inclusive bota aqui o gráfico como se fosse tudo uma única operação, porque na verdade é uma única operação dividida em 2 fundos. Então vem o perfil, a localização, né, a cidade com o estado, a área do terreno, a ABL e quanto representa na ABL total. A gente vê muitos imóveis aqui que representam apenas 1%, 2%, os maiores aqui 7,4%. Então, um portfólio bastante diversificado, até aqui 5,4% também, alguma coisinha aqui embaixo. Aqui a gente vê os estados. O estado de São Paulo é relevante, mas a região metropolitana de São Paulo, como a gente viu, não é tão relevante, é um pouco mais espalhado pelo estado de maneira geral. Nos outros estados, claro, há uma concentração nas capitais, mas, por exemplo, Campina Grande tem operação, Paulo Afonso na Bahia, Jequié na Bahia, então não só as capitais aparecem, mas também cidades do interior. 90% a multa é o saldo remanescente total.
uma operação, né, o 5% aqui tem uma multa de 7 meses e 4,67% multa de 21 meses. O vencimento dos contratos a gente pode ver que é super alongado, não tem nenhum vencimento até 2028. Os primeiros vencimentos começam apenas em 2029, que são pedaços pequenos, o grosso é 2035 e ainda tem coisa pós 2035. Então, um portfólio realmente muito longo, muito estável no momento. O mês de reajuste dos contratos é um pouco diversificado, não muito, bem concentrado aqui, maio, junho, julho, agosto, que são as compras do Grupo Pão de Açúcar, então, e quase tudo pelo IPCA, conforme a gente já tinha mencionado. E aqui a gente consegue ver, então, de cada um dos imóveis, quem é o locatário, dá para ver o endereço, pode inclusive clicar para ver no Google Maps a localização de cada imóvel, área do terreno, ABL, tipo de contrato e vencimento. Então dá para ver o vencimento de cada imóvel separadamente, mesmo sendo mais de 40 imóveis. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? É um portfólio bem longo, não mais de 40 imóveis, é um relatório também bastante extenso. Vou separar esse trechinho final apenas para poder explicar por que TRXF e TRXB, na verdade, é uma mesma estratégia. O motivo de ter sido criado o TRXB, que é o TRX Real Estate 2, foi apenas para uma organização. Não são fundos com estratégias diferentes nem nada parecido. Mas, por exemplo, um fundo de fundos que queira comprar, né, queira ter participação nessa operação, ele pode ter no máximo 10% do seu patrimônio alocado em um determinado fundo. Então, por exemplo, fundos como o Mogno e o Capitânia, que têm participação significativa, se eles quisessem aumentar a participação deles no TRXF, ter mais de 10% do seu patrimônio, não seria possível, porque a legislação impede que eles possam ter mais de 10% do seu patrimônio em um fundo específico. Então, por esses e outros motivos, foi criado o segundo fundo, o TRXB, para que esses players e outros players que também têm limitações regulamentares ou de legislação ou de próprios regulamentos internos de limitação de exposição pudessem então entrar nessa estratégia com um capital mais reforçado, um capital maior. Mas isso não muda a estratégia, é a mesma, vamos dizer assim, a mesma cabeça, é a mesma equipe, é o mesmo objetivo, apenas separado em 2 códigos de negociação para poder acomodar essas limitações de legislação. A ideia, com o tempo, dependendo de como for acontecendo, pode até sim, inclusive, haver uma fusão, uma incorporação de um pelo outro ou alguma coisa parecida. Mas no momento, tendo em vista essas limitações, essas regulamentações, foi necessário ter 2 fundos para dar essa flexibilidade, dar esse potencial de certos players poderem alocar partes expressivas de seu capital nessa operação. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!